e sejam muito bem-vindos ao Razop Lite. Hoje vamos dar uma olhada nas funcionalidades da guia de Long and Short por cointegração. Esta funcionalidade é muito interessante porque permite nós combinarmos opções com Long and Short. E a ideia, ao invés de comprar um ativo e vender outro, podemos então comprar uma opção e vender uma opção, ou comprar uma opção de compra e comprar uma opção de venda de um outro ativo, sem ter que desembolsar muito dinheiro para participar dessa operação. Vamos lá. Uma vez carregado o painel, nós temos aqui uma tabela onde podemos ordenar os ativos por mais opções ou menos opções, e também os ativos que variaram mais negativamente e mais positivamente. Aqui já temos duas estratégias interessantes. A primeira, você pode cointegrar utilizando esta coluna. Então você seleciona os ativos que você quer cointegrar entre eles. Nesta primeira estratégia, você pode selecionar os ativos que têm mais opções e cointegrá-los para depois comprar as opções deles e vender de acordo com a liquidez, porque esses ativos têm mais liquidez em opções. Então, podemos selecionar esses ativos e depois ir para a guia de long and short. Ou também podemos ainda, caso não queremos mexer com opções, filtrar por ativos que variaram mais positivamente e selecioná-los, porque caso dê uma venda, então saberemos qual dos dois ativos na cointegração tende a retornar mais para a média da cointegração entre os dois ativos. É uma segunda estratégia. Mas vamos começar com a mais simples, que seria a de opções. Então selecionamos os ativos que têm mais liquidez em opções e por fim navegamos a tabela de long and short, onde temos aqui os ativos já pré-selecionados, como os dependentes, e também os já ficam pré-selecionados como as variáveis independentes. Também podemos selecionar qual período de cointegração queremos fazer a análise, se será em 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. No caso, vamos manter no período diário, ou seja, aqui podemos cointegrar em vários períodos para não ter que ficar somente presos a um período. Vamos selecionar então o filtro de Augmented Thicken Fuller e depois, onde podemos selecionar aqui qual é o tipo, né, qual é a qualidade da integração entre eles, se é 99%, 95%, o desvio padrão mínimo para você filtrá-los e também o número de períodos cointegrados de forma mínima, né? Também podemos definir um valor que você queira segurar como margem, de acordo com uma margem e o deságio do ativo. Por fim, o desvio padrão de entrada e o ganho e loss, de acordo com a sua estratégia. Vamos selecionar então 90 e por fim apertar o Scan. Pronto. Agora o nosso filtro já foi escaneado e temos alguns ativos cointegrados aqui. Por exemplo, o BBAS3 tem um total de uma cointegração com um ativo, no caso com Petri4, e ela está cointegrada na compra, ou seja, temos que comprar BBAS3 e vender Petri4. Em qual porcentagem? Aqui temos em comprar 1000 BBAS3 e vender 1500 PETR4. Aqui temos um total de 7 períodos cointegrados, inclusive podemos navegá-lo entre os períodos com o mouse. Temos aqui o financeiro, o balanço financeiro, a margem que vai ser necessária no caso, o quanto receberíamos ou pagaremos e os ratios de entrada e saída. Podemos então definir qual vai ser o desvio padrão de entrada, modificando aqui em cima. Então, se caso eu queira entrar num desvio maior, o gráfico é ajustado. No caso, eu queira entrar no desvio padrão agora, o gráfico retorna. Também podemos selecionar qual é o ganho, no caso de stop ou loss. Então, modificando aqui, nós temos já os nossos ganhos sendo modificados no gráfico abaixo. Você já pode verificar quando você vai ter ganho e quando você vai ter prejuízo. Temos também outros ativos aqui cointegrados. Veja, temos até 15 períodos para ser cointegrados. No caso aqui, YouTube 4 com PETR4 se cointegrou em 13 períodos completos. É lógico que o desvio padrão vai aumentando cada vez mais. E por fim, uma vez selecionado a estratégia que você quer montar, você seleciona e clica em selecionar. Então,
a sua estratégia é enviada para o livro de ordens. Navegamos para o livro de ordens, onde podemos ver as ordens de long and short. Então tá aí, pronto. Agora podemos, através do livro de ordens, realizar a execução dessa estratégia a partir do MetaTrader e aguardar que o lucro máximo, no caso definimos aqui de 12,45, seja realmente executado. E note interessante que conforme reduzimos aqui o desvio padrão de entrada e o desvio padrão de gain e de loss, note que a tabela totalmente se ajusta. No caso, o gain para uma porcentagem ou loss e o rate de gain, ou seja, é totalmente ajustável a tabela. E é isso. Esta é a tabela de Black-Scholes por cointegração. A partir daqui você pode definir se você vai querer comprar e vender os ativos ou você pode, inclusive, comprar e vender as opções dos ativos utilizando, por exemplo, a nossa tabela de Black-Scholes. Muito obrigado.